Boa noite a todos. Eu sou Antônio Uras, sou o presidente da Associação de Alumni. Como a gente faz do INSEAD, como fazemos aí tradicionalmente, antes de passar a palavra para o Pedro Otávio, né, e para os nossos palestrantes, eu gostaria de fazer aí um merchan rápido do nosso próximo evento, que vai ser no dia 10 de outubro. Estamos aqui com 2 CEOs participando aqui do evento, alguns outros assistindo, né? Mas para quem não é CEO, o tema é bem interessante. A gente vai estar com 2 headhunters muito sêniores, né? Falando um pouco do que os headhunters buscam, né? Nos candidatos de C-level, né? E como que você pode se preparar para uma posição de C-level. O evento de hoje ele é o evento inaugural do Clube de Digital e Transformation, do INSEAD Alumni. É um grupo que tem 10 voluntários, procura fazer 2 eventos grandes aí por ano, falar tecnologia, falar de cultura, gestão de negócio, modelos de negócios, né? E esse clube ele é liderado pelo Pedro Otávio, né? Que vai agora apresentar aí os nossos palestrantes de hoje, e o mais importante, vai apresentar o tema da reunião de hoje, né? O que significa 2 mundos na transformação digital, tá? Pedro Otávio, contigo. Olá, boa noite a todo mundo. Obrigado, Uras, pela abertura, pela apresentação. A gente está bastante curto de tempo, então vou direto ao ponto. A ideia do clube de digital e de propósito, a gente chamou digital separado de transformation, é que transformation sempre esteve na pauta, só que agora o digital se tornou o principal meio. E a gente decidiu trazer isso para dentro do alumni aqui do IAB no Brasil, começar a desenvolver mais tópicos. Se alguém tiver algum interesse em participar com a gente, manda um e-mail para a Nicole, que ela coloca todo mundo em contato. Para hoje, que é o evento inaugural, a gente fez bastante brainstorming para isso, em trazer 2 perspectivas de transformação digital. Como que é a transformação digital para aquela pessoa que vem do mundo tradicional e que ela tem que realmente transformar os negócios para se tornarem digitais, e como que é a transformação para quem nasce digital e quer se manter na vanguarda da criação, da inovação. E aí, para falar de cada um desses 2 mundos, para falar do nativo digital, o Sérgio, do Creditas, vai abrir nossa conversa, e depois ele se apresenta rapidamente. E para falar da transformação, da pivotagem, que eu estou chamando digital, o Rogério do Hortifruti também vai falar com a gente. A dinâmica para hoje é a seguinte: 15 minutos para cá, 15 mais 10. Então, 15 minutos de apresentação. Quando der 15 minutos de apresentação, primeiro o Sérgio, depois o Rogério, eu aceno e a gente faz 10 minutos de Q&A. E depois, quando estiver acabando esse Q&A, e o Q&A, por favor, vocês levantem a mão no Zoom, tá? E vocês mesmos podem apresentar suas perguntas. Aí a gente troca de créditos para o Hortifruti e depois, no final, a gente pode fazer um wrap-up com perguntas que sejam para os 2. Tudo bem? Então, vamos lá, Sérgio. Obrigado, Pedro. Bom, obrigado, pessoal. Espero que meu áudio esteja bom, porque antes tive um pouco de críticas do meu áudio, que não estava muito bem. Então, parece que estamos bem. O sotaque não vai mudar em toda a conversa. Bom, vou começar um pouco aí com a minha história, uma história um pouco aí que meio que se confunde, não, com a história da Acreditas, e vou meio que puxando o gancho aí de alguns dos tópicos, não, sobre transformação, que acho que são relevantes. Sou espanhol, graduado em administração, carreira muito tradicional, investment banking e depois consultoria estratégica. Passei meio que 12 anos entre uma coisa e a outra, então bem padrão, eu diria. Em 2008 tinha me mudado para Nova York, aí em 2011 conheci a minha esposa, ainda trabalhando no BCG, ela também trabalhava lá, e aí meio que começou a surgir aí meio que a ideia de empreender, que era algo que eu não tinha nenhuma referência. Sou um amigo que acabava de empreender, também que acabava de sair de consultoria,
Então, meio que peguei aquela história e acho que esse é o primeiro fato de transformação. Não? É como você pegar um cara do mercado corporativo que gosta de gravatas e converte ele num empreendedor. Não? E acho que isso é uma da grande coisa, não? Que eu acho bem difícil de fazer. E muitos dos empreendedores que a gente meio que está vendo em ocasiões com um currículo incrível, não? E que o negócio não dá certo é por isso, por esse passo de passar de ser um cara que tem uma marca atrás, não? Que tem uma empresa, algo que está rodando, optimizando, para começar a criar algo desde zero. Acho que eu sofri para caramba. Essa transição aconteceu em 2012, quando eu deixei o meu emprego, peguei o último bônus e investi num negócio no Brasil. E acho que de 2012 a 2015 foi um processo de transformação espiritual meu próprio, de me reinventar, de reconhecer que tudo o que tinha aprendido não servia para muita coisa e começar a aprender coisas que antes não achava que tinha muito valor. Não? O motivo do Brasil foi, como falava minha esposa, eu queria montar um negócio de serviços financeiros. Naquele momento a palavra fintech não se falava, então eu queria montar, começavam a surgir algumas ideias aí de tecnologia aplicada para serviços financeiros. Mas eu lembro, tipo, antes de sair de consultoria, falando com os meus colegas sobre o que ia fazer, o pessoal me tratando de louco. Até hoje lembro dessa história, não? Se você faz fast forward, essas mesmas pessoas hoje veem um mundo totalmente diferente. Então, lógico, não são apostas que cada um de nós fazemos na vida. E falo isso porque, ao final, transformação, para mim, não acontece se não tem risco, não? Se não tem alguma coisa que você fala que, no geral, as pessoas que te envoltam, se todo mundo pensa que você está certo, o negócio provavelmente vai dar errado. Não? Então, quando você encontra alguma coisa que tem um pouco de discordância, acho que é um bom indicador e acho algo legal, algo super interessante. Não? Quando vi esse negócio dessa ideia de vir para o Brasil, acho que uma coisa que gostei era a ideia de poder fracassar sem ter muita gente me julgando. Não? Que acho que isso também é super, super importante. Não? Na sociedade, normalmente, você tem muita crítica, não? Sobre o fracasso. E você ter a liberdade, não? De chegar a um país que ninguém te conhece, com todo contra você. Não? Tipo, não falar a língua, não conhecer o mercado, não ter conexões, não ter rede de contatos. Não? E você fracassa, é o normal. Não? Tipo, tampouco ninguém vai estar aí meio que tal. Já quando você falava sobre essas coisas com seus amigos do entorno, meio que começava o pessoal meio que ninguém te critica, não? Mas todo mundo meio que olha para você com uma cara um pouco de estranha, não? E acho que isso é relevante porque quando você faz fast forward, não? A gente montou uma plataforma que no momento era o mais cool, não? Óbvio, não? Então você pesquisa um pouco e tal. E aquela época era fintech 1.0, onde naquela época o que você queria era ter um business escalável, onde você investia em tecnologia para atrair uma audiência e você colocava essa audiência nas mãos do player incumbente, não? Que era os bancos. Não? E então aí tinha uns marketplaces de referência, que eram nos Estados Unidos Bankrate e na Inglaterra Money Supermarket. Não sei se vocês se lembram um pouco daquela época, que basicamente é gerador de lead. Você faz comparação de preços. Então, a ideia é muito óbvia. Quando eu cheguei no Brasil, pensava que eu era o único cara que tinha pensado nisso e tinha algo assim como 20 empresas fazendo o mesmo. Então, os investidores foram falando um tras outro, já conheço esta brincadeira e tal. E então, meio que já comecei com uma empresa que sim, era totalmente digital, mas algo parecia que tinha como indicador que aquele modelo não ia ser muito legal, não? Desde o ponto de vista de escalabilidade e demais. E aí foi essa luta de 2012, 2013. Primeiro que a gente fez foi, olha, tentar fazer de tudo com uma camada estreita de tecnologia. Todo mundo está fazendo, então vou buscar um ângulo diferente. Então a gente decidiu focar, não? em conseguir aquela meta, aquele objetivo que a gente tinha, aquele propósito que era reinventar o crédito no Brasil. A gente pegou e focamos em um nicho pequeno que ninguém queria fazer. E o pessoal falava que não queriam fazer porque era pouco escalável.
que era fazer crédito com colateral. Por quê? Porque o pessoal pensa que escalabilidade é igual a automatização. E automatizar um crédito com colateral é complexo. É como automatizar, sei lá, a construção de uma casa. É difícil, não? E então eu sempre meio que pegava aquela história de não é automatizável, não é escalável. E a gente meio que acabou descobrindo que essa é a nossa mentalidade hoje em dia, tá? Que um business escalável não quer dizer um business automático. Um business escalável quer dizer que um business que você cresce de forma exponencial sem deteriorar as métricas unitárias. Isso para mim é um business escalável, tá? Independente se você tem que botar lá dentro tecnologia, dados ou pessoas. Se você consegue montar um business que faz 10, 100 mil e o cara não deteriora a métrica, cara, tipo, e a métrica é boa, óbvio, não? Então, isso me é indiferente se eu tenho que botar lojinhas para vender verduras ou se eu tenho que botar uma plataforma digital que vende cartões de crédito. Me é indiferente. Tá? Esse é o nosso mindset hoje em dia, não? Então, aí a gente fez essa primeira transformação, que às vezes no mundo da startup se fala de pivotar, a gente gosta de falar que a gente fez uma expansão do nosso modelo de negócio, tá? Então, cada um chama como ele quiser, que foi, eu primeiro tinha um marketplace, onde eu botava os bancos e ajudava eles a fabricar o crédito, mas pegava um pedaço muito pequeno da cadeia de valor, e aí a experiência do cliente era ruim, e as nossas economics eram ruim, a receita era ruim, que tudo meio que ficava assim, não? A gente falou, olha, em 2016, foi o primeiro grande movimento, ou o segundo grande movimento, na verdade, que foi pegar isso e falar, olha, eu quero fazer isso mesmo, mas eu sozinho, ser o dono da loja completa, e então, como eu não sou rico e preciso de grana, não? O que eu vou fazer... Desculpa aí um segundo. Como eu não sou rico e preciso de grana, o que eu vou fazer é fazer parceria com os investidores de renda fixa, pegar a grana deles e criar um ativo que eles também querem. Então, tinha um cliente que queria crédito e tinha um investidor que queria ter exposição a ativos. A gente montou a plataforma que está no meio, que é uma plataforma que eu acho que às vezes temos uma tendência de buscar modelos de negócio que são bons no curto prazo, que não necessariamente no longo. A gente buscou o contrário e achamos que é legal também pensar, não estou descalificando a outra, mas acho que é legal também pensar em algo que seja ruim no curto e bom no longo, porque no curto eu consigo captar grana do mercado e no longo provavelmente não. Então, meio que trocou um pouco o paradigma, não? Prefiro criar um business que seja ruim hoje, mas que quando ele escala, ele vai melhorando, e foi o que de fato aconteceu, não? Originalmente, a gente apanhava para caramba, mas fomos descobrindo como melhorar a tecnologia, como melhorar o processo, etc., para ao final conseguir ter um business que hoje em dia é muito legal, não? Aí a gente meio que fez essa história, não, de pegar as casas das pessoas e os carros das pessoas para entregar um crédito mais legal do que o consumidor estava pegando no Brasil, e o negócio começou a dar certo, não? A gente veia métricas boas, margens bons, um desafio enorme em encontrar uma população que não conhecia o produto e que a gente tinha que apresentar por primeira vez, não? Descobrimos vários jeitos de fazer isso. E aí, em 2019, veio provavelmente a terceira transformação aí da empresa, que foi o seguinte, não? A gente falou, olha, que legal este business, viu? Que legal é. Tipo, você bota, aperta o acelerador, ele escala bem, canal digital, não tem loja, não tem agências, tá ótimo, não? Mas, em algum momento a gente meio que pensou, olha, se os caras que fazem um produto mais barato estão sendo já os caras digitais, que têm um produto mais barato, mais fácil de fazer, estão sendo já disruptados pela própria indústria, que podemos aprender de isso, não? E o que a gente um pouco viu é que se eu faço uma transformação digital de uma indústria através de um novo modelo de negócio, ou da própria indústria se disruptando a si mesma, não? E essa disrupção é relativamente simples, é ótimo no curto prazo, mas no longo é muito ruim, porque igual que eu tenho isso, os meus concorrentes vão ter exatamente o mesmo. Vai tardar 3 meses, 6 meses, 12 meses ou 2 anos, mas ao final vai acontecer isso, não? Então a gente meio que começou a pensar bastante, não, em como podíamos criar algo um pouquinho mais sustentável, algo um pouco mais de longo prazo, não? E a gente se inspirou em duas coisas, não? Uma que é uma frase que começamos a falar internamente, não? Que fala, cara, será que a gente está simplesmente pegando
o que o banco faz mal e botando tecnologia e já está. Então, foi uma frase que começou a correr dentro da empresa, sabe? Eu pego uma história e simplesmente boto tecnologia, me dá a impressão de que não estou mudando muita coisa, não? Estou realmente pensando no cliente ou simplesmente estou pensando nos custos. Tem um paralelismo que a gente às vezes faz, não? O caixa eletrônico para os bancos foi muito bom no curto prazo, porque você tirou custo operacional, e foi muito ruim no longo prazo, porque você tirou a relação com o cliente. O cara que ia lá e falava com o carinha lá no caixa, ele deixou de falar com o carinha. No curto prazo não se veia, no longo prazo agora a gente vê isso, não? E óbvio, não? Tem disrupções que não dá para parar elas, não? Mas que você tem que pensar em quais são as consequências disso, não? E qual é a jogada que você vai fazer. A gente pensou igual, não? E então, em 2019, a gente meio que fez uma nova mudança que basicamente foi, olha, eu não quero ser isso. Tá? Eu não quero começar a montar uma plataforma de banco digital, montar a minha conta, o meu cartão, etc., porque já tem muita gente que está fazendo isso muito bem. Não? O que eu quero fazer é ser um parceiro para o meu cliente naquele ativo que ele tem. Então, a gente, ao invés de optar pela via de serviço financeiro, a gente optou pela via do ativo, que foi essa casa, esse carro, e ao final a gente botou também o salário, não? Como um componente por outros motivos que podemos falar depois, se querem. E então a gente falou, olha, os nossos clientes que vêm para pegar um crédito e usam o carro como colateral para reduzir o custo do crédito, o problema que eu tenho é que 2 anos depois, 3 anos depois, o cara troca de carro. E quando ele troca de carro, que é fantástico, é muito ruim para mim porque eu perco o cliente. Ele, para trocar de carro, repaga o crédito e ele vai a uma revenda e compra outro carro, não? Vai a uma concessionária e compra outro carro, não? Então, a gente falou, olha, eu preciso acompanhar esse cliente em volta desse ativo, não? A gente definiu um conceito que a gente chama Consumer Solutions, soluções para o consumidor, onde, ao invés de a gente entregar um produto para o cliente, a gente entrega uma solução de longo prazo, não? Que basicamente como você lida com esse ativo, como lida com esse carro, como lida com as suas finanças e demais, não? Claro, falar isso ficava muito bom no PowerPoint, o problema era como boto isso em prática, não? Na realidade, não? E uma primeira coisa que a gente fez foi, bom, se ele vai comprar outro carro, vou botar um produto de financiamento. Então, a gente passou de ter um crédito com garantia do carro para ter um financiamento para comprar um carro. Só que aí ninguém queria financiar com a gente. Por quê? Não era que eles não queriam, era que a concessionária não queria que a gente financiasse, porque tinha uma parceria com um banco que pagava um rebate e a gente não estava lá, óbvio. Então, aí a gente falou, bom, vamos fazer parceria com as revendas. E a gente começou a criar o que era o que acabou sendo Creditas Auto, que hoje é uma plataforma de compra-venda, um marketplace de compra-venda de carros seminovos, que tem carros tanto de nossos parceiros quanto carros próprios. A gente passou a comprar carros, reacondicionar os carros, botamos uma fábrica. E essa fábrica, o que cuspe, não? São carros que estão em perfeitas condições, que a gente pega eles e entrega para nossos clientes de volta. Isso, porque a gente fez isso? Porque precisamos inventário. Porque se o cliente quer trocar de carro, ele não quer um inventário de 4 carros. Ele não quer uma experiência ruim. Ele quer ter o máximo inventário possível. E uma experiência que seja muito bacana. Falo isso porque, ao final, eu acho que todas as inovações têm que ter algo de base de cliente, não? O que o cliente quer, não? E acho que o aprendizado que a gente acabou pegando aí, não? E que mais do que fazer uma transformação digital das empresas, para mim o que realmente é relevante é fazer transformação dos modelos de negócio que se adaptem ao que o cliente está buscando. Qual é o ângulo que ninguém está oferecendo para aquele cliente, não? A nossa sensação é que se você pega o mercado de carros, não? Esse negócio de comprar um carro, segurar você, não? Financiar e depois ter que vender, buscar alguém para que te compre, buscar outro carro, tem muitas ineficiências, não? Tem que fazer o seguro, não? Porque a gente fez a integração da Minuto Seguros, que é a maior corretora independente do Brasil, porque era óbvio, não? A gente o que está tentando criar é um pacotinho para que a compra do carro seja praticamente o mesmo, desde o ponto de vista do cliente, do que um aluguel de um carro, que um modelo de subscrição. Se eu tenho essas diferentes capacidades, crédito, marketplace, reacondicionamento, seguro, não? Todo em uma mesma plataforma, e consigo realmente estar dentro do coração dessa relação entre o cliente e o carro, não? Então, aí, só para acabar, não? Eu acho muito legal, não? O tópico de transformação digital,
mas eu até que provocaria, não? Que, igual, do mesmo jeito em que a Amazon viu que era importante ter presença física, não? E tem sistemas logísticos, warehousing facilities, compra Whole Foods, que é aquele negócio que você fala, como pode ser? Tipo, já o próximo já é que compra Saraiva, sabe? Tipo, é louco. Isso vem como resultado, não? De pensar no cliente, não? E pensar o que ele quer. E o cliente não necessariamente sempre vai querer digital, ele quer uma experiência incrível, empoderada, obviamente, não? Com um canal digital, mas que também tem presença física. E acho que essa é um pouco a nossa história por enquanto. Deu os 15 minutos, mais ou menos. Nossa, 2 minutos a mais, temos 8 minutos de Q&A. Só levantar a mão, pessoal. Daniel, né? Isso. Vamos lá. Sérgio, obrigado. Eu acho que é bem... Deixa eu me apresentar, né? Eu sou MBA 12D e trabalho com tecnologia da informação. Sou diretor de TI de uma empresa no ramo de biociências, é uma empresa química, né? E nutrição. E uma das coisas que é muito interessante é que quando a gente fala de transformação digital, o pessoal fala de tecnologia, mas não fala de experiência, como você falou. Mas eu queria medir um pouquinho o teu nível de conforto e entendimento com a parte de tecnologia, que acaba sendo fundação para esse tipo de transformação que você está falando. Como é que você vê hoje o pessoal das startups, quem trabalha com UX, quem trabalha com a experiência do cliente, né, na realidade, quem trabalha com marketing? Qual é o tamanho do gap na sua percepção quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala do que precisa ser feito do ponto de vista de negócio para fazer essa transformação que você descreveu? Super legal. E acho que esse problema que faz 4 ou 5 anos acontecia menos, hoje é maior, tá? Como falávamos, não? Aí nesses primeiros momentos, eu que você tem que tirar esse conhecimento que você pegou e começar a aprender coisas que são muito mais relevantes, não? Eu comecei a aprender infraestrutura de tecnologia, comecei a aprender arquitetura. Que é o que acontece? Acontece o seguinte, tá? A tendência normal é, isto se fala, mas não se resolve. Tá? O pessoal tenta resolver na empresa grande e não se resolve, que somos silos. Então, você tem aí workshops e treinamentos e tal, para dar conscienciação à galera da empresa grande de que não pode ser que seamos um silo, tá? De que temos que estar todos integrados, vendas, operações, marketing, tal, tecnologia, tal. E claro, eu acho, tá, que um pouco o problema é um pouco diferente, não? Tipo, o cara de operações, ele tem que aprender de tecnologia. O cara de vendas, ele tem que aprender de tecnologia. O cara de marketing tem que aprender de tecnologia. E acho que esse aprendizado demora tempo. Mas ele traz uma série de benefícios que são enormes, não? Primeiro, ele traz benefícios de conseguir pegar esse cara, botar dentro da responsabilidade de fazer shipping de um código que vai resolver um problema e participar da solução, ao invés de fazer o requerimento, pegada clássica, não? Bota requerimento. Isso não acontece na Acreditas hoje, tá? Só para não pensar, não, startup e tudo é ótimo. Cara, chega a gente, se você baba, vai ter um cara que vem da operação, que vai fazer um requerimento para que um time de tecnologia resolva esse problema, não? Claro, aí onde está o erro? Esse cara de vendas, ou de operações, ou de marketing, ele tem que entrar dentro desse squad, tem que entender o que está acontecendo lá dentro. E aí ele vai viajar, óbvio, vai começar a viajar. Mas depois de fazer 2 ou 3 vezes isso, ele vai começar a entender de que vai o diálogo, de qual é, onde está o problema, de por que é tão complexo fazer isso, não? E aí, quando vão passando 2, 3 ciclos de fazer esse tipo de coisas, ele vai começar a poder aportar. E falar, cara, mas gente, para um segundo, e se a gente faz isto ou outro, porque chegaríamos ao mesmo resultado, não? Então, eu passei aquela época, não, de 2012 a 14 aprendendo, 15, não, sobre tecnologia, e depois de 15 a 18 provavelmente eu aportei bastante valor aí nessa área, porque eu sabia muito e também sabia do negócio. Entendia de tecnologia e entendia do negócio. Aí chega um momento em que a empresa escala. No momento em que a empresa escala, eu já não posso estar no detalhe. Já não consigo. E aí começo a ter que trazer pessoas para que toquem cada um dos verticais, as funções, etc. Se eu não pego essas pessoas e creo o mesmo mindset de que elas queiram aprender de código, não se trata de botar a linha de código, não, mas aprender, no mínimo, arquitetura. Se essas pessoas não pegam esse mindset, você volta à mesma situação do incumbente.
Então, eu acho que é um processo de reinvenção constante, não? E que a gente, eu me canso de repetir isto cada mês, em cada town hall que faço. Por quê? Porque, claro, cada mês tem 15% das pessoas que são novas e não estavam antes. Cada 6 meses tem 60% das pessoas que não estavam antes. Então, eu repito, mas acho uma das coisas mais complicadas de escalar uma startup, não? É conseguir voltar e que todo mundo tenha o mesmo mindset que tínhamos lá no começo. Desculpa aí, Daniel. É fantástico, Sérgio. Obrigado por você falar isso, que é uma dicotomia no final das contas, né? Você está numa startup, você está numa empresa pequena, todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo. Na hora que você começa a ficar grande, você trabalha numa empresa grande, você começa a ficar com esses silos e com pessoas especializadas, as pessoas param de se falar e elas delegam para o outro lado. E as coisas não vão para frente porque eu passei para um outro time, passei para um outro departamento que não funciona. Então, essa cultura de todo mundo conhecer um pouquinho de tudo que é necessário na startup é algo que a gente precisa conseguir replicar com sucesso às empresas grandes. Na DSM, onde eu trabalho, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de maturidade. E é bacana ver teu depoimento. Obrigado. É um site super legal. E super complexo, cada vez se fala mais de tentar quebrar a organização em pequenos bloquinhos, não? Agora, fazer isso também é difícil para cacete, não? Porque como você orquestra 40 bloquinhos que tem uma organização de 4.000 pessoas? Temos mais 2 perguntas aqui, do Daniel e depois do Bruno. Tentar fazer em 5, 10 minutinhos. As 2. Boa. Bom, obrigado aí, Sérgio, pela história, né? Parabéns aí pela história. A minha pergunta vai um pouco na direção do que acho que você já começou a tocar, né? A jornada de amadurecimento, a jornada de entendimento de como você vai construindo essa experiência do cliente, faz muito sentido, principalmente quando a gente olha para cá. A pergunta seria, como é que você faz uma organização que está ficando cada vez maior ter esses aprendizados e aprender junto, né? E além de repetir para todo mundo em todos os palcos, né? Como é que você faz para construir esses novos skills? Você consegue fazer com o time? Você muda o time? Como você fez isso na medida que o time foi crescendo, né? Nessas pivotadas que você acabou evoluindo, nessas evoluções que você acabou contando. Legal. No, bom, primeiro só acho que 2 pontos aí, não? Sobre mudanças de times e até que eu diria mudanças de cultura, acho que são absolutamente necessárias. Ao final, às vezes, meio que a galera fica meio assim com os cabelos para cima, falando, mas será que a gente vai conseguir manter a cultura? Então, não, a gente não vai conseguir manter a cultura. A gente vai ter que ir adaptando essa cultura, até porque os tempos mudam. De 2012, quando a gente começou até hoje, o mundo é outro. Eu estou chocado, não, de quanto muda. Então, você cria uma cultura, você acha que ela vai ficar lá com um silo, não rola. Os times, é óbvio que eles têm que mudar. Não, cria um founding team, não? Um executive team lá, e esse time se vai manter por 20 anos. Não existe isso. Eu crio a garagem. A galera que faz bem a garagem não é a mesma que a galera que escala bem e não é a mesma que tira a profitability desse negócio. Não? Você tem um ciclo de desenvolvimento de cada um dos produtos. Você vai ter que saber, vai ter que aprender a como pego pessoas que fizeram algo lá na garagem em um dos produtos e leva isso para outro produto e leva isso para outro produto. Acho que essas curvas, não, de crescimento que se fala bastante aí no Blitzscaling, não, cara, a gente às vezes pensa que as organizações exponenciais são lançam um produto e o produto voa. E o que tem por embaixo são mini produtos ou às vezes iniciativas ou canais que têm crescimento exponencial e depois param. Você vê desde fora e parece que todo voa. Você vai tendo micro crescimentos que quando soma todos eles, viram esse crescimento legal, exponencial, que é maravilhoso. Quando as organizações que a gente cria crescem exponencialmente, as pessoas crescem linearmente, é óbvio. Tipo, nunca conheci uma pessoa que cresce exponencial, não existe isso. Tá? E então aí, claro, às vezes a pessoa vem e fala, qual é o meu plano de carreira? E você responde para ele, se você ficasse na mesma posição de por vida, na carreira seria muito legal. Porque o normal é que você tenha demotions. Por quê? Porque a empresa cresce mais rápido do que você. E é normal que a gente tenha que trazer outro tipo de capacidade. Então, você tem que estar permanentemente ajudando as pessoas a ir crescendo, mas tem muita gente que não toca bem a organização de 1.000 pessoas. E se vai que feliz para caramba, não organização de 30. Então, identificar essas coisas é super necessário. Eu troquei 3 vezes de time executivo. Estou na terceira onda. E é normal. E isso tem que acontecer, não? Sobre como criar como manter esse mindset, bom, eu dedico todo o tempo a isso, a descobrir qual é o segredo, e acho que não tem segredo, não?
é muito difícil, é muito complexo, não? Tem que dar ownership, tem que dar exemplo. Acho que o fato de que eu sou uma pessoa bem, sabe, tipo, bem pé no chão, e que pego o Excel, abro o Excel, começo a modelar lá com a galera, pego um analista, um estagiário, trabalha comigo, sabe, tipo, esse tipo de, acho que são muito boas, para que as pessoas não pensem como que isso é uma organização que ela vai crescendo e vai botando lá embaixo e que tudo tem que ir rodado, não? Sino que todo dia é dia um, não? E acho que uma coisa que a gente tenta fazer sempre é buscar novos desafios de early stage nas pessoas, todo o tempo, não? E você tem muitos, tem lançamento de novos produtos, um novo canal, uma nova parceria, uma nova feature que você está lançando, uma nova promoção. Se você pega essa promoção como uma feature de um produto e simplesmente pensa que isso passa por 23 comitês, 24 aprovações, todo mundo tem que dar o ok e tal, meu, sabe, tipo, chato, não? Se você pegar isso como, imagina que isso é uma startup, não? E que começa de zero, não? E vou testar, vou pilotar, vou errar, acho que isso acaba sendo muito bom. Agora, claro, tipo, você começa a ter aquela dicotomia, não? De, poxa, errar antes estava legal, porque você errava, tinha zero de receita, continuava com zero, não? Agora você erra, meu, dá uma patucada, não? Então tem que, aquela história do ambidestro, não? De conseguir lidar com os dois mundos. Obrigado, Daniel. Bruno? Vamos lá, Sérgio. Bruno, e depois a gente precisa passar por Hortifruti, tá? Tá jóia. Ô, Sérgio, boa noite, prazer te conhecer. Sérgio, a gente tem visto, eu estou no mesmo mercado que você, no mercado de crédito, e uma dúvida, tá? Eu tenho visto que novos entrantes, principalmente fintech, 100% digitais e tudo, o cara entra, né, ele ainda não tem uma base, ele entra gastando muito dinheiro para adquirir novos clientes, né? Ele tem um LTV muito baixo e um CAC muito alto. Porém, às vezes esse cara consegue um valuation bem interessante. Já eu vejo players, né, que tem uma base física interessante, que ele entra com um CAC mais baixo, um LTV mais alto, mas o mercado não necessariamente vê esse player, talvez aquela questão que você falou de escalabilidade, já não é tão escalável quanto o digital por conta do conceito do mercado escalável ser automático. E aí a minha pergunta para você é, até porque você falou da questão de experiência do cliente, de crescimento da empresa, né, de tentar pegar todos esses pontos de contato aí com o cliente, você não tem medo que, à medida que você for caminhando para o físico, que, de repente, você vá, do ponto de vista de valuation, de estratégia, de certa forma, para o mercado, ser visto como alguém que não é tão escalável e que teria, de repente, um valuation menor por estar entrando nesse mundo físico, que ainda, né, de repente, não está sendo tão valorizado quanto deveria? Legal. Não. Essa é a resposta curta, não? Na um pouco mais longa, a Amazon tem muita coisa física. Acho que a Amazon está com 1,5 milhão de pessoas trabalhando lá, alguma coisa do estilo. É muito louco. Mas as métricas deles não param, não? E a Amazon é um bom exemplo disso, não? Faz 15 anos, todo mundo falava como pode ser injusto, não? Aí tem a Amazon tendo valuations estratosféricas de $500 milhões, perdendo dinheiro todos os meses. Como pode ser que tenha valuation de $500 milhões se ele tem receita de, sei lá, de 300 milhões? Não? Só que lá o que estava bem feito era a modelagem de CAC versus LTV. Estava muito bem feita. Não? Eles sabiam que esse CAC, ou eles pensavam, era uma hipótese, como sempre na vida, não? E pensavam que esse CAC, comparado com o LTV do cliente, ia ser muito bom. Tinham bons indícios. E, além disso, tinha uma série de planos mirabolantes que, na frente, algum deles iria dar certo. Tem um monte que deu errado. Não? O que eu acho que machuca mais as valuations das empresas mais físicas, não acho que seja a escalabilidade do modelo físico. Acho que é a agressividade no pensamento da empresa. É o fato de você pensar, cara, eu não sou uma empresa física ou digital. Isso, eu acho que hoje em dia não existe mais, no geral. A gente tem uma fábrica de carros. A gente tem 8 showrooms. Temos 5.000 carros em inventário. Meio que a gente pinta todos os carros. Fazemos funilaria de todos os carros. Eu não me considero uma empresa física. Para mim, o mercado brasileiro vende 10 milhões de carros. E eu tenho 5.000 em inventário. Cara, esse é o limite. Então, o que o investidor está, eu acho, avaliando é o tamanho do sono. É quão grande a gente pode realmente ser. Lógico, sem ser um maluco.
E agora, tem outra coisa, que é um cambio, uma mudança de chip, que acho que também aconteceu no mundo, que é o entorno de juro baixo, que agora mesmo pode ser que estemos em uma situação um pouco estranha aqui no Brasil, nesse sentido, não? Mas o entorno de juro baixo te faz que você não necessariamente está querendo ter um retorno como antes precisava, sino que o retorno menor, o investidor está ok em pagar mais caro, não? Sempre que você tenha uma empresa que esteja crescendo a um CAGR que faça sentido, não? Então, acho que essa foi a mudança, não? Tem anomalias no mercado? Óbvio que tem anomalias no mercado. Porque não faz sentido ter um CAC por embaixo do seu LTV, óbvio. E se ter um plano B, não? Ou ter um plano B que seja muito mirabolante, não? Então, eu gosto muito de empresas pé no chão. E acho que tem muito potencial de pegar uma empresa pé no chão quer dizer que gera lucro e que gera margem e que tem um CAC baixo e uma LTV alta, e mudar completamente a mentalidade. Eu acredito muito nisso. Mas ao mesmo tempo é muito difícil. Acho que também isso é uma parte da história. Excelente, obrigado. Sérgio, muito obrigado. A gente volta no finalzinho para fechar. Rogério, vamos lá? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Me apresentando rapidamente, eu sou estatístico lá pela Unicamp e também, como o Sérgio, iniciei minha carreira em banco de investimentos. Logo fui para a consultoria de estratégia também, aí trabalhei lá na Accenture, na Wyman. Estou vendo, inclusive, alguns ex-colegas aqui, alguns alumni. E desenvolvi sempre projetos na área de estratégia, né, para empresas e governos aí de vários lugares. Eu morei muito tempo fora do Brasil, estive aí nos Estados Unidos, enfim, na Europa, morei lá em Dubai, no Oriente Médio, na África. E aí trabalhei em mais de 50 projetos, assim, grandes contratos, pequenos, mas sempre nessa área de tech. E eu tive também 2 experiências empreendedoras. Em 2004, eu cofundei uma boutique de M&A chamada Cypress, uma boutique independente, e em 2014 eu fundei a Eleva, que é uma empresa de consultoria de estratégia voltada para a tecnologia, com foco nesses negócios mais ligados à ciência de dados, aprendizado de máquina, blockchain, tecnologias mais disruptivas, né? Em 2020, com a pandemia, eu estava num cliente que é o Hortifruti e comecei um trabalho lá aplicando essa parte de transformação digital e analítica e acabei me encantando pelo negócio, achei muito bacana a estrutura do negócio. E eu fui convidado pela PG, né, que é o acionista na época lá do Hortifruti, a liderar a transformação digital da companhia e estou aqui desde então, né? Eu também tenho algumas atividades de conselho e também tenho alguns investimentos em startups aí, né? Principalmente startups que estão ligadas a esse tipo de tecnologia que eu conheço e trabalho mais, né? Eu queria começar até pegando o gancho do Sérgio, né? O Sérgio falou que muito interessante a última contribuição que ele fez aí, colocando essa dinâmica de pegar uma empresa que já tem uma equação, né, de CAC e LTV mais resolvida, né, e pé no chão, e a partir daí começar a digitalizar. Eu acho que é exatamente o caso nosso aqui do Hortifruti, né, natural da terra. Então, eu peguei aqui, vou pedir licença para vocês, né, como bom consultor, ex-consultor, eu tenho sempre uns PowerPoints aqui, uns slides, mas não vou incomodar vocês com muitos, são 2, só para a gente poder conhecer melhor a empresa, né, a gente tem aí um pouco mais de 70 lojas, e mais de 76% da nossa receita vem de perecíveis, né, de alimentos frescos. E o que eu acho super interessante do Hortifruti é que a gente conseguiu, com a pandemia, né, transformar cada uma dessas lojas numa plataforma para vender digitalmente, né? Então, a gente conseguiu, com isso, ter um NPS bacana e conseguimos começar a tracionar todo um processo de transformação digital, né, que está super ligado ao modelo de negócio de altíssima frequência, né? Eu estava comentando com o pessoal aí antes do início da apresentação, o nosso cliente fiel ele vem em média 67 vezes por ano nas lojas, né? E é um modelo onde a gente acumula muita informação do cliente, né? Então a gente acaba juntando ao longo dessas jornadas aí, é diferente, né, quando a gente fala de geladeira, de celular, quer dizer, ou até mesmo de tomar um crédito para comprar um carro, a frequência disso na nossa vida é diferente de comer alface, banana, laranja, verdura, enfim. E outra coisa interessante é que a gente construiu a nossa capacitação digital pensando numa visão omnichannel. Então, você está sempre cruzando, né, momentos de compra dos clientes dentro da loja, fora da loja. A pandemia, por exemplo, trouxe coisas muito interessantes. Imagina vocês que eu tenho meu cliente fiel lá do Rio Médio,
é uma pessoa que tem 63, 64 anos de idade. Eu tenho um cliente que compra com WhatsApp comigo que tem 92 anos de idade. Então, você imagina o que é você vender para um canal digital desse, dentro desse contexto, né, da pandemia, e tem que ser o quê? Simples, e esses clientes têm um valor muito grande da nossa empresa de intimidade com eles dentro das lojas. Nossos atendentes têm muita conexão com os clientes das lojas, conhecem até pelo nome muitos clientes. Então, o desafio de transformar isso na experiência digital e criar essa inteligência digital foi um grande, vamos dizer, motivador para a gente construir a nossa tecnologia, a nossa arquitetura. Então, a gente está sempre trabalhando com essa história de ter mais dados, criar melhores algoritmos, aumentar o uso, gerar mais dados e fazer esse ciclo fechar de uma forma virtuosa, né? E aí eu acho que é legal também contar um pouco da nossa visão, né? Eu acho que é o último slide esse, mas a gente está muito, a nossa missão é promover uma vida mais natural, né? E a gente começou a construir uma série de capacitações digitais para permitir com que essas, vamos dizer, essa missão e a nossa visão de ser a referência, né, e o principal destino de produtos frescos aqui no Brasil, num modelo omnichannel, fosse realidade. Então, a gente começou a construir uma série de produtos digitais. A gente acredita muito na utilização de dados e algoritmos para automatizar a automação, né, de tomada de decisão, e com isso ganhar velocidade. E também trazer esse empoderamento, né, para as pessoas nas lojas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, algoritmos e produtos digitais de dados que colocam preço nos nossos produtos, desde o momento que você tem um crawler, que você vai lá, capta a informação do mercado, aplica a estratégia de precificação, sobe no SAP aquilo e joga, Pedro conhece bem isso, né, Pedro? Joga aquilo nas etiquetas. Todo esse processo a gente faz em algumas lojas, 92% dos SKUs, sem nenhum humano tocar. Quantos pés de alface eu vou pedir numa loja todo dia, de maneira que não sobre e não falte? E eu olho temperatura, eu olho um monte de coisa para decidir isso e pedir isso ali naquele momento. Então, tem vários produtos digitais de dados que a gente está trazendo aí e, enfim, utilizando no nosso dia a dia. Mas eu queria voltar aqui agora, e aí sem slide, comentar um pouquinho com vocês também, né? Um pouco do aspecto que eu acho que é o mais importante, o Sérgio também falou, que é o aspecto cultural desse processo todo, né? Então, vocês imaginam, né? Eu estou lá com uma operação, né, onde essa cultura do cliente é super forte, mas ela não é uma coisa digital, ela é uma cultura de gente dentro da loja. E até no ponto de vista de processo, nossas estruturas, né, nossos processos não são muito formais, a gente tem uma cultura muito forte. Então, às vezes, você tem atendentes trabalhando de uma forma diferente em lojas da mesma rede, né? Aqui em São Paulo, onde eu acredito que está a maioria do público aqui, a gente tem uma marca que é a Natural da Terra e tem uma presença bem mais tímida, o mercado aqui é bem mais competitivo. Agora, no Rio, a gente tem uma dominância lá no mercado com hortifruti e temos muita, vamos dizer assim, heterogeneidade na operação. Então, falar de uma cultura de cliente no ambiente digital que necessariamente tem que ser mais homogêneo, mais organizado, é um grande desafio. E aí a gente começa a entrar num processo de fé. A gente brinca que é um processo de fé no investimento, e não é possível, sim, você transformar digitalmente a tua operação. E esse é um dos principais pontos da cultura, né? No final do dia, a gente pode olhar... A cultura é muito o que vem de cima da organização, né? E é um conjunto de percepções e mentalidades. Então, imagina que eu estou com uma operação que é um varejo, que é focado em meta, venda, né? Resultado, e de repente tem que fazer algumas apostas em tecnologias e a gente não sabe muito bem como é que vai voltar aquilo, quando esse negócio vem, né, de retorno. Mas então você tem uma questão super delicada para tratar e não é fácil, né, no dia a dia, na hora que você vai aprovar um investimento, na hora que você vai pensar nos horizontes de inovação, H1, H2, H3, o que é adjacente, o que é incremental, o que é disruptivo. Essa coisa do vamos errar, ó, a gente tem que estar tolerante a isso, né? Numa empresa digital, né, essa cultura do dono, o Sérgio deixou isso muito claro, é muito forte. Então, esse ownership é muito forte. Numa empresa como a nossa, eu tive que trazer consultoria para criar squad, para a gente poder começar a disseminar esse conceito, né, de criar esse ambiente, e ainda encontra um monte de anticorpo organizacional, né? Por exemplo, o cara que fez uma faculdade bacana, fez um MBA bacana, ele quer um lugar quentinho para ficar lá, não gosta muito de coisa diferente, não quer sair muito daquela zona de conforto, e às vezes essa discussão de
ter que viver no desconforto é um pouco de uma realidade que a gente acaba trazendo quando a gente chega na área de operações, na área comercial, né? Imagina eu chegar para o comprador e falar, olha, quem vai pôr o preço agora no produto é um robô, não é mais você. Aí você tem que criar uma história para mostrar como aquele robô, na verdade, vai trabalhar para o humano, empoderando o humano, e não tirando o espaço do humano, né? Mas não é fácil, porque às vezes as pessoas fazem assim com a cabeça e aceitam um dia a dia que é importante, não tem volta, mas na hora de fazer efetivamente é difícil. E uma outra coisa que eu acho super importante nesse aspecto cultural, que é um negócio que eu tenho trabalhado muito com o meu time, com a empresa, é essa questão do foco obsessivo, né, nos resultados que a gente está desenhando, que a gente espera trazer com os produtos digitais, né, e com a transformação digital. Porque é a melhor forma que eu encontrei de conversar com o tradicional, com a mentalidade tradicional, da operação do bate-meta, bate-venda, quanto vendeu, por que não vendeu, e conectar o produto digital. Então, acho que esses são os aspectos assim que eu ressaltaria, né, de uma forma bem resumida, com relação à nossa experiência lá. Não é fácil, tem corte de orçamento, que você fala, não vamos investir nisso, vamos investir em outra coisa. Às vezes é muito mais fácil investir numa loja que todo mundo nova, que todo mundo sabe o econômico, eu vou gastar 10 milhões, vou ter um EBITDA de 4, vai ter tanto tempo, do que chegar e falar, vou construir um produto digital de dados que vai ajudar eu a pedir melhor produtos e melhorar minha perda. Às vezes essas coisas não são tão simples, né? Mas, enfim, de forma geral, eu acho que é um pouco aí do cenário que eu queria dividir com vocês. E um último comentário, né? Eu acho que a gente teve um evento aí, um fato relevante, a gente foi adquirido pela Americanas, né? E eu acho que estamos ainda no processo de silêncio, esperando a aprovação do CAD, mas uma das coisas que eu acho super interessantes nesse processo é justamente o interesse deles no nosso modelo de alta frequência, nessa nossa intimidade dentro de um segmento, né, de fresh, de comidas frescas, né, de vegetais, frutas, etc., que não existe dentro do portfólio deles, e principalmente nas possibilidades que a gente tem agora de olhar para esse tema do digital e da transformação com uma ótica diferente, né? Antes a gente tinha um acionista que não entrava nesse negócio com uma visão de DNA técnico. Ele olhava a gente com uma visão de investimento, de investidor. O nosso novo acionista agora, ele já tem esse negócio do DNA técnico, tecnológico, mais dentro de casa. Então, a dinâmica, eu acho que a gente vai ter de avanço da nossa transformação, eu vejo com muito bons olhos, né? Sem contar nas sinergias de footprint geográfico, de aproveitar lojas deles, trazer conexão, enfim, com uma série de coisas. Então, eu acho que é um pouco aí do que eu queria passar para vocês, Pedro, e não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram explorar, estou à disposição. Obrigado, Rogério. O primeiro da fila é o Raul. Obrigado, Pedro. Na verdade, a minha pergunta era para o Pedro, para o Sérgio, acho que ele está por aí, não? Boa tarde, Sérgio. Obrigado aí, parabéns aí pela apresentação. Na realidade, a minha pergunta tem muito menos a ver com como é empreender e tudo mais, e como é que é disruptar outros negócios e, eventualmente, também estar correndo o risco de ser disruptado aí constantemente, né? E a pergunta específica era um pouco como é que você vê a Creditas navegando em paralelo com as empresas de BNPL, Buy Now, Pay Later. Se você vê esses dois mundos eventualmente se cruzando, e se isso é uma ameaça, se isso é uma oportunidade, como é que você interpreta isso? Legal, aí, bom, bem rapidinho aí. Na ameaça de ser disruptado, acho que é permanente, e eu acho que tenho ela desde que antes de lançar a companhia, tá? Que era, tipo, aquela fixação de alguém está fazendo algo melhor do que eu estou fazendo e todo esse tipo de coisas, não? E um pouco de paranoia, não? Mas o negócio é sempre, only the paranoid survive, não? E acho que aí um dos grandes aprendizados foi que normalmente o que quebra as empresas, o que faz que as empresas não cresçam, não evoluam, não tal, está muito mais dentro de casa do que fora. Acho que perdemos muito tempo às vezes gerenciando nossos egos, e que deveria estar dedicado
a buscar soluções a nossos problemas. Eu sempre falo para o time, we make it or break it por nós. Não vai ser o mercado. Cara, as empresas novas que estão surgindo vão aspirar a ter um market share de 1% do mercado, 2% de alguns mercados. A gente opera um mercado tão grande que, cara, o céu é o limite para a gente. É muito mais o que nós deveríamos estar fazendo. Especificamente sobre BNPL, olha, BNPL nos Estados Unidos é um mundo, no Brasil e em Latam é outro. Em Brasil e Latam tem muito menos score de crédito, histórico de crédito. Nos Estados Unidos tem muito mais histórico de crédito. Isso faz que um crédito unsecure com um BNPL seja mais fácil de fazer lá uma operação de um ticket. Comprar o maior cliente de Affirm é Peloton. Peloton é um bicho que é uma grana. Seria pagar, sei lá, 20 mil, 30 mil reais aqui. Você não dá 20 mil, 30 mil reais aqui com um crédito unsecure. Pago em 25 meses. Tipo, cara, e você está limitando o seu mercado objetivo a uma parcela muito pequena. A gente sempre gostou do colateral. Fazer BNPL com o colateral é algo que você faz só em alguns verticais, é algo que a gente tem super interesse, e que um dos ângulos é BNPL com o salário como meio de pagamento. Isso é algo que a gente faz através da nossa própria loja de produtos físicos, não? Então, só meio que resumindo, para não estender-me muito, cara, eu acho que nossas empresas têm capacidade de crescer infinito, independentemente do que aconteça no contexto e dos novos players que surjam. As modinhas vão ir mudando. Creditas já mudou 3 vezes de jeito de atuar. E provavelmente vai mudar outras 30 nos próximos 10 anos. E tranquilo, me vou adaptando. Acho que não preciso overreact à última modinha. Acho que temos que ser cientes do que achamos que vai funcionar e o que não. Mas só sem querer alongar, se você vê as verticais ganhando esse jogo vis-à-vis as horizontais, praticamente, ou não necessariamente? Não, poderia. Tem um tipo de ticket que funciona muito bem para uma horizontal. Um ticket de 500 reais, 1.000 reais, 1.500 reais. É o ticket que normalmente a gente foca. A gente vai mais para o ticket mais alto. No ticket mais alto, eu vejo muito mais um play vertical do que um play horizontal. Acho que essa é quanto maior o ticket, mais necessidade de verticalização e de especialização em um ativo específico. Quanto menor mais vai ser uma camada mais fina, com uma taxa de juros muito maior. E a gente também tem que revisitar meio com o nosso propósito. Nosso propósito é reduzir taxa de juros, não fomentar o consumo, é reduzir taxa de juros. Não? E então aí meio que a gente vê uma pegada aí forte. Eu gosto muito do modelo de BNPL. É só que o modelo que é puro, tal como é, não é para a gente. Legal. Obrigado. Obrigado, Raul. Guilherme? Boa noite. Minha pergunta é para o Rogério. Rogério, fiquei curioso para saber aqui como é que foi o processo de convencimento aí de stakeholders da organização e tudo mais. Não sei se você chegou também um pouco antes, participou desse processo, de promover uma disrupção digital e ter um data lake tão grande aí, omnichannel, num setor, num segmento aí naturalmente mais varejista, assim, né? Acho que eu trabalho em banco, já trabalhei no Creditas, já vi isso mais claramente, o tanto de dados que a gente tem de informação. Agora, num setor varejo como natural da terra, aí eu fiquei bastante curioso para saber como é o processo, porque às vezes não tem de imediato o impacto, você tem que fazer muita coisa estruturante para depois começar a colher benefícios, né? Às vezes para abrir uma loja, você faz um business plan ali, já de cara fica muito mais fácil de se entender, né? Como é que foi esse processo aí para vocês? Obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu acho que ele começou top-down. O acionista chegou e entendeu, bom, imagina com a cabeça de private equity, eu tenho que vender esse negócio em algum momento. Qual é o valor desse negócio com uma operação tradicional de loja e qual que é o valor desse negócio com uma operação digital em cima de uma operação tradicional. Então, acho que começou aí. Aí depois, acho que tem um processo aceleradíssimo pela pandemia. Então, os executivos estão lá, estão trabalhando, entendem que tecnologia é importante, mas, assim, o varejo ainda é, no Brasil e em boa parte do mundo, muito pouco investidor de tecnologia. Né? Desde a quebra da Web1 lá atrás, nos Estados Unidos, na primeira bolha da internet, eu acho que aquilo lá gerou até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, muito receio de investir pesado em tecnologia no varejo. O varejo tem muita margem mais fina, né, mais apertada e tal. Então, eu acho que isso acabou
gerando um ponto de partida muito mais baixo. Então, os investimentos, né, eles começaram com essa visão, acredito, acredito não, né, do próprio acionista, e depois os executivos começaram a perceber, por exemplo, de um mês para o outro, a gente começou a vender no WhatsApp, se eu não me engano, no primeiro mês a gente vendeu 36 milhões no WhatsApp. E assim, foi um negócio do tipo, cada loja comprou um chip, botou no celular e começou a falar com o cliente. Aí depois começamos a perceber e falar, não, esse negócio aqui tem um potencial muito maior, e os stakeholders, diretores, o próprio presidente começaram a perceber e falar, bom, como a gente conecta, então, a nossa operação e nossa loja nesse mundo digital? E aí, para resumir um pouco, nós ainda estamos enterrando canos, tá? É muito complicado você criar transformações digitais e até hoje a gente sente falta de questões e investimentos em infra ainda que não aparecem para o usuário final. Mas é um jogo que você tem que saber jogar e você dá um resultadozinho aqui, mostra, faz uma graça ali, depois investe e coloca do outro lado. Não é um processo simples e ele exige muita dedicação e muita persistência, porque esse processo de mudar culturalmente a forma de ver a tecnologia, né, em alguns momentos tem que ser uma crença, a pessoa precisa entender e acreditar que aquele negócio vai trazer resultado. A boa notícia é que todo mundo já entendeu isso e quem talvez não tem ainda a coragem de fazer um investimento é porque não levantou dinheiro e não tem capital necessário para investir, ou ainda está passando por um processo de entender onde vai alocar o que tem. Luiz? Obrigado, pessoal. Queria fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, você passou por vários momentos na empresa. Em algum momento você deve ter precisado montar uma operação parecida com a de um banco mesmo, né? Assim, em termos de RH, em qual momento você falou, opa, preciso montar um banco, né? Praticamente, preciso de compliance, preciso de analistas de crédito, preciso de uma mesa de crédito, enfim, não tanto a parte tecnológica, que certamente foi a primeira, e arquitetura e tal. Teve alguma hora que você precisou botar aquela turma que já fazia isso, quer dizer, e aí como é que você fez? Foi no boca a boca ou chamou empresas profissionais para achar todos esses recursos tão rapidamente? E em quanto tempo foi que você precisou contratar, digamos, 30 ou 40 pessoas da área de bancária, de crédito, por exemplo? Uma boa pergunta. Esse passo foi em 2016, quando a gente passou de falar somos um marketplace para somos uma plataforma de ponta a ponta. E acho que aí o que é importante, não, para a gente, eu acho, não, em retrospectiva, foi, ser sincero com por que estamos fazendo isso, não? E dois, explicar o caminho pela frente, não? Se você quer resolver o problema de ter uma lista de crédito para crédito com colateral, que é diferente para um crédito unsecured, tá? E você quer resolver de um dia para o outro, não vai acontecer com tecnologia. Você vai ralar durante anos. E então aí o nosso mindset sempre foi, cara, traz essa pessoa, coloca uma camada fina de tecnologia para permitir que essa pessoa opere, e aí vai pegando cada uma das partes dessa operação dessa pessoa e vai jogando na tecnologia, vai automatizando, vai. E aí é muito a cultura agile de desenvolvimento. Você não desenvolve código porque tem que desenvolver código. Desenvolver código para ter um objetivo de negócio, um objetivo de cliente, não? E por aí que vai, não? Então, acho que isso sempre foi importante, acho que seria o primeiro. Então, contextualizar o porquê a gente estava trazendo esse analista de crédito, esse consultor, esse responsável de formalização, esse responsável de collections. E aí, o segundo ponto, que acho que também foi super, super relevante desde o ponto de vista de estratégia de RH, foi trazer essa pessoa e, de novo, fazer outro brainwashing lá dentro, tá? Fazer que esse consultor, esse analista de crédito se sentisse um pouco, não vai dar para fazer totalmente, mas que se sentisse um pouco de verdade como dono, não? E que sentisse que ele realmente tinha que repensar o trabalho que ele estava fazendo. Ao invés de o modelo tradicional de banco, é um monte de tempo, não? Tipo, de empresa tradicional, e você fala para essa pessoa o que ela tem que fazer, não? O modelo que a gente trouxe, especialmente lá no começo, era que ela vem aqui e me ajuda a descobrir qual é o jeito de fazer, não? Que tem uma troca bastante forte, não? E depois a gente, o que fez muito é pegar essa pessoa e não só na contratação, sino depois levar ela para o comercial, a esse analista de crédito, que odeia falar com o cliente, não? Cara, leva ela para o comercial, depois volta para aqui, para ser um cara muito mais forte, não? Mais completo e
etc. Não? Então, acho que isso também é super relevante. E sobre o último que você falou, sobre ter que trazer 30 pessoas, olha, em 2016, a gente quase quebrou com isso, com a necessidade de ter que trazer pessoas, porque tem uma parceria com um banco grande, eu precisava ter 30 pessoas no mês seguinte, e eu contratei 30 pessoas. O attrition disso foi 100% em 6 meses, não quedou ninguém. Tá? Então, as máquinas de contratação é uma profissão que eu não acredito que deve ser terceirizada, sino que eu acredito que tem que ser internalizada. Hoje em dia, a gente está contratando 270 pessoas neste mês, em setembro, 270. A gente tem hoje 2.800 pessoas no time e um 10%. Só que, claro, uma coisa é captar um 10% quando tem 40, que cota 4, outra coisa é quando tem 2.700. Processo de onboarding, sourcing, referral interno, saber errei, tenho que corrigir. Tudo isso é uma maquinária. Hoje eu tenho 100 pessoas em RH. Quando você pega 100 pessoas comparada com 2.800, o percentual é alto. Assim que a gente acha que isso é um dos diferenciais competitivos. Não? E como você, dentro da escalabilidade, tem uma parte de escalabilidade, como se escala people, não? Especialmente em business como o nosso. Não? Isso é uma arte e uma ciência. Não? Com certeza. Pô, perfeito. Agora, aproveitando um minutinho de nada aqui, por que vocês não entraram em caminhões, vans, outros ao invés de automóveis, né? Transportes usados também para trabalho, profissionalmente? A gente sempre pensa, a gente faz muita coisa muito diferente, tá? Então, às vezes parece que a gente faz de tudo, mas às vezes, inclusive, a gente tem um pouco de ciência para pensar, não? E o que olhamos muito é para o cliente, se tem uma sinergia de cliente. O cliente do caminhão não necessariamente é o cliente do carro, o cliente da casa, tem menos relação, não? Diferente. Tentamos sempre criar aí tal de demanda que a gente já tem. O motivo pelo qual a gente lançou moto antes de que lançar caminhão é que a moto já estava chegando. O cliente de classe C, classe D, ele chega, ele tenta comprar um carro, não dá no orçamento, e você tem que pegar ele e falar, cara, eu não te estou vendendo um financiamento, eu te estou vendendo uma solução de transporte. Isso é o nosso mindset. Tá? Então, por isso, eu preciso de uma moto que tem uma cota de R$250 em vez de 550, que não te cabe. Tá? Essa mudança de mindset a gente tem ela. Não? Adoro os bichos de caminhão. Adoro mais ainda. Outro dia estava falando com a galera que estava tocando temas de, sei lá, imagina, trator, escavadora, máquinas, muito legal, mas não tem C-chip no meio, não tem uma B3 no meio, não tem alienação fácil de fazer. Entendi. Então, aí a retomada do ativo não é fácil, você tem que fazer uma disruption desse mercado, aí já começa a meio que pirar, vamos botar blockchain para fazer isso, já que reinventamos, tem toda essa bagunça. Artificial Intelligence, everything. Não, mas acho que o ponto é, tem um tema de como se conecta no ecossistema, e dois, quão fácil ou difícil é. E no caso aí, por exemplo, de maquinária, não é tão fácil porque não tem um registro centralizado. Perfeito. Obrigado. Pessoal, temos tempo. Já passamos o tempo, mas temos tempo para mais 2 perguntas, a do Bernardo e mais uma. Opa, obrigado. Minha pergunta é para o Rogério. Rogério, eu vou me apropriar até um pouquinho do que o Sérgio falou para fazer uma transposição aqui para umas perguntas para você. O Sérgio comentou, né, da questão da escalabilidade como sendo uma melhoria de métricas, né, de benefício marginal, né, não propriamente só algo como puramente digital, né, que eu achei um ponto interessante. E aí, quando eu penso assim, no business do hortifruti, né, e toda a cadeia de abastecimento, e quando a gente pensa também na transformação digital, a gente sempre pensa muito na parte da oferta para o cliente, né, final, a parte mais focada no marketing e tudo mais. Meu ponto é que também tiveram assim, oportunidades do ponto de vista de abastecimento, né, que essa cadeia me parece também uma cadeia que eu imagino aqui com um pouco de desconhecimento, mas uma cadeia não necessariamente tão assim estruturada, né? Pode ser até uma falsa percepção, mas que poderia ter também, vamos dizer, benefícios de você criar ali alguns níveis, enfim, de automação, digitalização, enfim. Isso de um lado, então, de uma possível oportunidade. E do outro lado, agora ao contrário, do lado de uma possível ameaça, se isso já aparece em alguns números, quando você olha na parte ali da venda, da comercialização, né? Quando você começa a abrir vários canais, claro que eu reconheço que é algo natural,
mas você perde um pouco. Eu também, a segunda parte que eu falei que eu ia me apropriar do discurso do Sérgio, quando ele comentou lá do caixa eletrônico, né? Quando a gente começa a fazer venda via WhatsApp e tudo mais, você perde também bastante, me parece, né? Aquele ritual da compra, né? na loja, e que geralmente também é uma oportunidade do mix ali de produtos, ele ter produtos mais rentáveis com produtos menos rentáveis. Quando você vai para um canal digital, aí minha dúvida é se isso já começa a aparecer, você começa a ter outras pessoas oferecendo também, né, um portfólio relativamente parecido, e aí você começa a brigar mais por preço do que você brigava antes, quando você estava na loja. Então, a pergunta é dupla aí, né? Um lado da oportunidade na parte do abastecimento e uma parte da ameaça aí na parte da venda. Legal, obrigado pela pergunta, Bernardo. Eu acho que assim, eu vou tentar resumir, que você tocou em pontos bem amplos aqui, né? Mas olhando do lado da oportunidade, sim, a gente está olhando para trás na cadeia de valor e claramente você tem grandes oportunidades aí para integrar no nosso... A gente tem a ambição de ser um ecossistema de vida saudável, né? E para isso, por exemplo, pensa num produtor de produto orgânico, pequeno, lá de Botucatu. Como é que eu garanto que esse cara vai ter demanda suficiente para ele se planejar daqui a 3 meses? É claro que eu integrando de alguma maneira ele a um ecossistema com aplicativo, etc., eu tenho um benefício muito grande, existe claramente uma oportunidade. Principalmente quando a gente está falando de FLV, né, que não é uma indústria grande, você tem muitos produtores e é uma coisa mais regional. Do ponto de vista até de cadeia, eu acho que também é legal mencionar que a gente tem possibilidade, e a gente já está trabalhando com isso, né, de rastreabilidade da qualidade, né, do produto, da origem e do impacto que aquilo tem, pensando em ESG, etc. Então, hoje, com tecnologias como blockchain e IoT, você sabe que você consegue acompanhar e ter uma rastreabilidade, você coloca um QR Code no produto e vê realmente se não tem trabalho escravo, infantil, se o cara gerou muito pegada de carbono. Então, fazem parte da visão de futuro da oportunidade. Do lado de ameaça, eu enxergo uma grande ameaça de um modelo de negócio como o nosso, de um varejo como um todo, a disruptura. Aparecer um player que não vai ter a loja e vai começar a conectar o consumidor com o fornecedor. Eu acho que isso é um processo, né, que pode acontecer. É claro que a gente está trabalhando para jogar esse jogo também de uma forma diferente. Então, quando a gente fala do WhatsApp, falando um pouco sobre o que você trouxe aí das compras, né, dentro do varejo a gente tem aquele conceito do produto notável, que é quem guarda o preço, o monitorável, o fundo de sortimento, para quem é do setor vai entender bem isso. E é claro que o que está por trás ali é como é que eu faço um mix de preço, que eu trago o cliente para a loja, vendo um produto no preço justo para ele, mas também ganho margem em produtos que talvez eu perca ali naquele produto notável. No WhatsApp, nas vendas digitais, a gente aplica os algoritmos também para combinar e fazer essas recomendações. A gente tem muito mais possibilidade de recomendar de uma forma muito mais certeira para as pessoas, produtos ali, o lookalike, né, que o cliente pode ter, uma cesta, etc. Eu acho que na recomendação, até quando você bate o título do produto lá numa search bar, você já pode recomendar para aquele cliente, que ele já está cucado, uma sequência de produtos que vão estar ligados a uma margem boa para a gente e, obviamente, um interesse que o cliente vai ter. Então, eu acho que, assim, de forma geral, esse risco ele existe muito mais na disruptura, de entrar um outro player no meio do jogo, do que da gente perder margem ao não saber jogar com essa questão dos mix, né, de sortimento e de preço. Não sei se eu te respondi. Obrigado. E será que a gente consegue, em 3 minutinhos, responder a pergunta do Salles? Vou tentar fazer uma pergunta não tão complicada, talvez até complicada, mas que o Rogério fica à vontade aí para responder da maneira mais rápida. Rogério, a gente falou aí, até o Sérgio falou um pouco das dificuldades, que as pessoas gostam de trabalhar em startup, é mais sexy trabalhar em startup. Vocês estão aí nesse momento agora de aquisição pela Americanas, está aí no processo de aprovação. Imagino que seja um desafio interno, especialmente para o pessoal mais novo, por um lado que prefere trabalhar num negócio mais sexy do que um negócio maior, e do lado do management team, talvez você tenha um desafio aí de como compatibilizar stock option e outras coisas. Então, talvez você tenha umas questões confidenciais aí, mas dentro do que você pode dizer, como é que tem sido esse processo para vocês? Está sendo uma encrenca? Está sendo fácil? Como é que está sendo isso aí? Para mim, como para a maioria do mercado, é uma dor absurda, é um encrenca enorme. Você trazer gente, independente de salário, de carreira, de oportunidade, de propósito, olha, a gente está promovendo uma vida mais natural, etc., é sempre um problema, né?
principalmente pessoas dessas áreas mais quentes de ciência de dados, o pessoal engenheiro de dados, o pessoal que está construindo produtos digitais, assim, não é à toa que o SoftBank foi lá e montou aquele curso Correlation One e trouxe gente, porque eles estavam com problema dentro das próprias empresas do portfólio, que estavam um roubando do outro, e eles não conseguiam estabilizar o time na área de dados. Então, eu acho que tem muita dificuldade. Além disso, a gente não é uma startup, mas a gente está criando um ambiente para as pessoas proporem ideias, inovarem, para tentar atrair. Agora, assim, se você me perguntar, uma das grandes dores que eu tenho hoje, eu acho que eu e a maioria das empresas, é justamente como a gente traz esse pessoal, inclusive o pessoal dessa cultura mais nova, esse pessoal mais jovem, que já está acostumado com esse modelo de trabalho remoto, e aí você começa a enfrentar situações onde você tem um cara trabalhando 2, 3, fazendo jornada tripla. Né? Está começando a acontecer, eu tenho visto em algumas empresas esse tipo de coisa, então você tem um desafio enorme de criar esse ambiente. Eu acho que esse, junto com a questão dos investimentos, que a gente comentou um pouco atrás, e a questão da cultura, talvez seja o tripé, né, dos desafios que a gente tem pela frente. Não é fácil, a gente tem dificuldade, e mesmo incentivando com dinheiro, não é só dinheiro que resolve esse problema. Você tem que criar um ambiente onde as pessoas sintam que o que elas estão fazendo é apreciado pelo pessoal que está lá em operações e que não é nem um pouco digital. Às vezes esses caras tomam muita pancada no dia a dia, porque o cliente interno não vê valor no algoritmo, no produto digital, e aquilo lá aborrece o cara muito mais rápido do que em outra situação. E ele vai embora. Ele tem um monte de oferta. Eu já perdi pessoas para ganhar 5 vezes mais do que eles ganhavam e já estavam ganhando bem. Você imagina. E na integração com a Americanas, você está vendo o desafio de manter, de retenção do seu pessoal? Tem gente questionando como é que está isso? Tem gente perguntando. Eu acho que a Americanas teve um processo no passado de uma cultura mais dura, de resultado, etc. Mas mais recentemente, nos últimos anos, até com as próprias aquisições, o que a gente observa tem gente que trabalha comigo hoje que veio da Americanas, né, da minha equipe. Então, o que a gente observa é o seguinte: as pessoas entenderam, né, a empresa entendeu que para lidar com essa nova geração digital, principalmente os desenvolvedores, os engenheiros de dados, os cientistas de dados, você não pode ser muito, vamos dizer assim, antiquado na maneira de se relacionar com esse pessoal e no espaço que você está dando para eles. Então, eu acho que existe, sim, um entendimento disso, e eu estou apostando muito, né, nesse processo nosso, assim que a gente começar isso, que a gente tiver aí a liberação do CAD, e esse é um dos temas mais importantes que eu acho que a gente vai tratar, como a gente conecta os times, né, e traz para o nosso time, a nossa cultura, também uma sensação de segurança, porque a parte do que a Americanas comprou é o nosso modelo de trabalho, é a nossa forma de trabalhar, então eles não vão querer estragar e quebrar isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar sinergias e fazer essa conexão. Então, acho que eu estou otimista, né, com essa possibilidade. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Legal, pessoal. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Temos um pouquinho depois do horário. Queria agradecer bastante, Sérgio, Rogério, a todos os participantes, ao URAS e ao pessoal do clube também. Qualquer pergunta, vocês mandem para a Nicole, que a gente redistribui aqui e se organiza. URAS, você quer algum ponto de fechamento? Obrigado, pessoal. Não, só falar parabéns, Pedro Otávio, parabéns, Rogério, parabéns, Fúrio, obrigado aí pela palestra e obrigado pelo debate. Uma boa noite a todos. Pessoal. Obrigado, boa noite.